Em Juízes 16, versículo 20. Então ela chamou, é Dalila aqui: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia Sansão que o Senhor já o havia deixado. Veja que o Senhor me deu essa mensagem e eu nem sabia o que ia acontecer aqui hoje de manhã. Dalila chega a Sansão e chama Sansão: Sansão, os filisteus estão atacando. E ele acordou do sono e pensou: nossa, agora vai ser mais um dia em que eu vou usar toda a minha força e vou vencer os filisteus. Mas não, quando ele acordou, ele não sabia que as suas forças tinham ido embora e que o Senhor já o havia deixado. Então os filisteus o prenderam, furaram seus 2 olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Se você ler esse texto, você vai pensar assim: não, era apenas mais um homem comum. Mas Sansão não era um homem comum. Sansão, antes de nascer, um anjo visitou seus pais e disse assim: olha, o menino que vai nascer não é um menino comum, não é mais uma pessoa que vai nascer no mundo. Não é só mais um judeu, não. O que vai nascer é escolhido de Deus, é separado por Deus. Ele será nazireu, quer dizer que ele não vai se misturar com as coisas desse mundo. O cabelo dele não será cortado, ele será separado. Ele já é separado, ele já é escolhido, ele já é preparado, ele já é enviado antes do seu nascimento. Este homem que é abordado agora por Dalila e está completamente fraco, completamente indefeso, é um homem que foi escolhido e predito e anunciado por um anjo do Senhor. Depois de Sansão, o anjo só vai anunciar o nascimento de Cristo. Veja quão especial era Sansão. O anjo só anunciou depois de Sansão o nascimento de João Batista e de Jesus. Este homem recebeu notável poder vindo direto do Espírito Santo de Deus. Esse homem era tão forte, irmãos, que ele, numa batalha, ele pega uma queixada de jumento e vence 1000 homens. Esses 1000 homens não eram 1000 homens qualquer, eram 1000 homens do exército filisteus, com espada, com armaduras, com couraças, homens preparados. E esse único homem venceu os 1000 soldados, com a força que o Espírito Santo dava para ele. Esse homem deixou ser preso e foi enviado a Gaza, a cidade de Gaza. E lá a Bíblia diz que ele estava preso, ele deixou-se ser preso. E se fosse um homem comum, ao estar preso, ele tentaria vencer os soldados, para que, vencendo os soldados ali mesmo preso, ele pudesse pegar chaves e abrir a cela e se libertar da cela. Mas Sansão não venceu os soldados para sair da prisão. Sansão levantou, pegou a coluna que sustentava o portão da prisão, e Sansão levantou as colunas e arrancou coluna, portão de ferro, grilhões. Ele arranca tudo com as suas mãos. Um homem comum
roubaria a chave, abriria o portão e sairia. Mas Sansão não, ele arranca portão com coluna e tudo, e arrasta quilômetros até Jerusalém. Sansão era forte nos braços, Sansão era forte nas pernas. Os músculos de Sansão poderiam fazer essas coisas. Ele podia rasgar o leão no meio, como é dito. Ele pega um leão e ele sozinho, ele rasga o leão ao meio com as suas forças. Sansão, como muitos de nós hoje, pode ser muito forte em determinadas coisas, mas a mente de Sansão era fraca. O que eu tento fazer domingo a domingo é preparar a mente dos irmãos, para que nada afaste os irmãos da presença do Senhor. É para que os irmãos estejam, ao contrário de Sansão, que vocês tenham as suas mentes fortalecidas. Crente que tem a mente fortalecida, ele não cai nem para a esquerda e não cai nem para a direita, mas ele mantém o alvo que é Cristo. Crente que tem a sua mente fortalecida, a Bíblia diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Aleluia. Crente que tem a mente fortalecida, a mente renovada dia após dia. Ele fala, pode vir todas as distrações do mundo, mas o horário de ir adorar ao meu Deus é prioridade, é primazia, é tudo para mim, é o que eu mais amo, é o que eu mais quero fazer. Não é possível que um domingo após eu ter pregado sobre meditar na palavra do Senhor dia e noite, buscar ao Senhor dia e noite, adorar ao Senhor dia e noite, não é possível que um domingo depois 90% da igreja não venha. Não é possível, irmãos. Que os irmãos estão entendendo, não é possível. Talvez eu não esteja explicando direito. Talvez eu não esteja falando de acordo com o que os irmãos possam entender. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja, irmãos. Que Deus tenha misericórdia deste lugar. Que Deus não coloque, não veja aqui pessoas que não merecem o amor dEle. Que Ele não veja pessoas aqui que não têm compromisso com o culto, compromisso com a palavra de Deus. Não, irmãos, não é isso que eu quero. Não é isso que eu busco. Sansão era extremamente forte nos seus membros externos, mas a sua mente era fraca. Veja que por pressão da sua esposa Dalila, por sentir a pressão dia após dia de Dalila, ele confessa a Dalila, olha, a força que eu tenho está nos meus cabelos. Se você cortar meus cabelos, as minhas forças vão embora. Eu perco totalmente a força se você cortar o meu cabelo. E Dalila é subornada pelos soldados filisteus a revelar a eles o segredo de Sansão. E Sansão revela a ela o segredo e ela conta aos soldados. Sansão adormece no colo de Dalila e ela chama os soldados, e os soldados cortam o cabelo de Sansão. E aquele homem que era forte, aquele homem que era um exército dentro de um homem só, aquele homem poderoso que rasgava o leão, que vencia 1000 soldados numa batalha, aquele homem que arrancou coluna com portão com tudo e arrastou por quilômetros, agora ele é preso. Os soldados filisteus furam os olhos de Sansão, e agora Sansão, cego, fraco, sem os cabelos que representavam a sua força, agora é arrastado de Israel para a cidade filisteia de Gaza. E veja só, por ter a sua mente fraca, Sansão fica cego, arrastado, agora andando como um cego. E quando ele chega na cidade de Gaza, as crianças vêm e começam a olhar e falam assim: é Sansão.
é aquele homem forte, poderoso do Deus de Israel. E elas começam a zombar agora de Sansão. Olha como está fraco. Os soldados começam a rir de Sansão, começam a caçoar de Sansão, começam a bater em Sansão. E em Gaza tinha um moinho, e no moinho tinha um burro que ficava arrastando e girando o moinho. Eles chegam na cidade de Gaza, tiram aquele burro e colocam Sansão no lugar, humilhando Sansão. E Sansão agora, antes poderoso, mas agora humilhado, está girando o moinho dos filisteus como um burro de carga. O homem que era poderoso, agora está servindo, agora está trabalhando como um burro de carga para os inimigos do Deus de Israel. Olha o perigo que é crentes com a mente fraca. Crente com a mente fraca, o inimigo tira sarro da cara dele. O inimigo zomba da cara dele. Crente com a mente fraca, o inimigo vai jogar ele nas bolotas, nas lamas dos porcos, para comer bolotas com os porcos, como foi o filho pródigo. Eu estou querendo te poupar disso. Eu estou querendo ensinar comida sólida para os irmãos, para quando vier a chacota, quando vier as dificuldades, os irmãos de cabeça erguida falassem: não, o meu alvo é Cristo, o meu objetivo de vida é Cristo, na lei do Senhor eu medito de dia e de noite, o culto do Senhor é sagrado, o louvor ao Senhor é sagrado, o tempo para o Senhor é sagrado, eu não abro mão disso, porque eu estou com meu alvo fixado nas coisas de Deus. Quantas vezes, antes do culto, chegava a visita em casa, e quantas vezes meus pais falaram: olha, eu amo a sua presença, mas agora é o momento de estar adorando ao meu Deus, volte depois, porque agora eu vou adorar o meu Deus. Isso é ensinamento, irmãos. Isso não é um pedido que eu faço para os irmãos. Isso é mandamento de Deus. É Deus acima de todas as coisas. Deus acima de todas as coisas. O Senhor, Ele está preparando, nós estamos nos aproximando. Irmãos, escute isso. Nós estamos nos aproximando dos últimos minutos da igreja na terra. E Deus não quer soldados covardes. Deus não quer soldados que não estão prontos para guerrear, não. Deus quer no seu exército soldados de elite. Soldados que têm o alvo como Cristo. Eu estava estudando os soldados romanos. Eles se consagram 100% a Roma. O lema dos soldados romanos da época era: por Roma eu vou batalhar, eu viverei por Roma, mas também morrerei por Roma. Se eu for para a luta, eu vou para viver ou para morrer, mas eu vou honrar o nome de Roma, eu vou honrar a cidade de Roma. A pastora falou sobre as crianças no Estado Islâmico. Eles são tão consagrados ao Deus deles, que eles não se importam com a própria vida. Eles colocam bombas no seu corpo e se explodem pela causa do Deus deles. No islamismo, você vai na sinagoga e começa o culto, estão todos presentes no culto, e todos se prostram com o rosto em terra para adorar o Deus deles. Aqui, irmãos, é impossível, dá 10 para as 10, dá 10, dá 10 e 15, dá 10 e 20, 10 e meia, aí que o povo vai começar a chegar. Isso não é priorizar as coisas de Deus. Você está fazendo as coisas de Deus relaxadamente. E eu não estou brigando, eu estou te mostrando que Deus, irmãos, Ele gosta das coisas dEle que sejam em primeiro lugar.
Eu não quero que você, por fazer esse tipo de coisa, os crentes daqui, fazerem esse tipo de coisa, caiam nas mãos dos filisteus. Sejam jogados para os filisteus. Aleluia. Eu quero que você seja um soldado de elite no exército celestial. Que Deus olhe para você e fale assim: olha, eu posso contar com esse servo, porque ele vai estar, eu vou colocar ele na fronte de trabalho, porque ele é um servo dedicado, um servo zeloso, um servo que põe as minhas coisas acima de todas as outras coisas. Sansão perdeu os cabelos, perdeu a força, perdeu a moral, perdeu os olhos, perdeu o respeito. Mas a coisa que foi pior na vida de Sansão foi perder a presença de Deus. Davi, quando pecou, ele correu e dobrou os joelhos e rasgou as suas vestes, jogou cinzas nas suas cabeças e começou a clamar ao Senhor: Senhor, não tira de mim a tua presença, Senhor, não tira de mim a tua presença, eu não posso viver sem a sua presença, Senhor, não tira de mim a sua presença. A Bíblia diz em vários pontos: não faça a obra do Senhor relaxadamente. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Pega papel para mim. Mas nós servimos a um Deus misericordioso. Sansão agora está sendo humilhado por crianças. O homem que outrora vencia exército sozinho, agora está sendo humilhado por crianças. Está sendo zombado pelo exército que outrora temiam ele, não queriam nem passar perto. Se Sansão estivesse vindo e um exército estivesse do outro lado, o exército corria, porque lá vinha Sansão. Mas agora, Sansão é zombado por crianças. E eles pegam Sansão, tiram daquele local de humilhação e vão levar Sansão agora ao templo de Dagon. E Sansão sabe que errou, Sansão sabe que pecou. E ele chega para uma das crianças ou dos servos ali e fala assim: olha, você me coloque perto das colunas, que eu possa apalpar as colunas do templo. E inocentemente, aquela pessoa que estava levando Sansão colocou Sansão perto das colunas do templo. E a Bíblia diz que Sansão pede mais uma vez a Deus: Senhor, mais uma vez me dê forças. Sansão mais uma vez ora ao Senhor e pede: Senhor, mais uma vez me perdoe pelo que fiz, me perdoe pela minha negligência, me perdoa pela minha falta de compromisso, me perdoa por eu não entender que eu sou separado, me perdoa por não entender que eu sou consagrado, me perdoe por não entender que eu sou um servo do Senhor e preciso zelar pelas coisas do Senhor. Me perdoe, ó Deus, devolva mais uma vez, só mais uma vez as forças, meu Deus, me devolva as forças. E Deus, que é rico em misericórdia, aleluia, aleluia, Ele ouve a oração daquele servo que foi infiel e devolve as forças a Sansão. E Sansão, sentindo as colunas do templo, ele afasta as colunas, desloca a coluna. O que é coluna, irmãos? Coluna é o sustento do prédio. Se de alguma forma algum de nós conseguisse afastar as colunas desse prédio, esse prédio desmoronaria. É impossível um homem sozinho mover colunas de um prédio. É impossível de um homem sozinho sequer fazer uma ranhura nas colunas com apenas as suas mãos nuas. Mas o servo que é consagrado a Deus,
que é cheio do Espírito Santo. Para esse homem não há limites, para esse homem não há coisas que possam pará-lo. E Sansão recebe de Deus novamente as forças, e ele empurra as colunas de forma que as colunas saem do lugar, e aquele prédio todo se desaba, e ele mais uma vez na sua morte vence o exército filisteu. E a história de Sansão me fez meditar na história dos grandes homens de Deus. Nós não estamos aqui, irmãos, brincando de ser crente. Como eu disse, se nós não estamos, nós vamos chegar rapidamente aos últimos momentos da igreja na terra. E crente que não é cheio do poder de Deus, crente que não é cheio e revestido do Espírito Santo de Deus, esse crente não vai aguentar. Esse crente não vai suportar. Esse crente vai apostatar, vai abandonar a fé. E eu caí na besteira, irmãos, de começar a estudar sobre os puritanos, sobre a vida de um homem chamado Joe Owen, sobre a vida de um homem chamado Charles Spurgeon. Se você ler sobre o que esses homens fizeram, você vai falar assim: olha, eu não sou servo de Deus verdadeiro. Porque o que esses homens fizeram pelo Deus que eles serviam nos causa constrangimento, nos causa vergonha, nos dá a sensação de que nós não estamos fazendo nada, absolutamente nada pelo nosso Deus. Esses homens abriram mão de tudo. Esses homens entraram em países proibidos de pregar e lutaram contra o sistema do país para ganhar apenas uma alma para Jesus, para ganhar pessoas simples para Jesus. Não era para alcançar palcos e igrejas gigantes para pregar, não. Era para ir buscar apenas uma alma para Jesus. Nós temos tudo. Tudo, irmãos. Tudo que foi feito aqui é para a gente ter o maior conforto do mundo para adorar ao Senhor. E mesmo assim nós somos falhos, fracos, soldados que na primeira batalha abandonam o campo de batalha. Em Hebreus 11, se você abrir Hebreus 11, abre aí Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, homens que tinham tanta confiança em Deus, que se tornaram poderosos, soldados verdadeiros de Cristo, fortes, valentes, homens e mulheres consagrados a Deus. O evangelho pregado hoje está fazendo soldados fracos, que ao primeiro sinal de tribulação, sai do campo de batalha. Uma visita em casa já impede de vir ao culto. Uma dor no corpo já impede de vir ao culto. A falta de alimento impede de vir ao culto. Uma conta a mais impede de vir ao culto. Se fosse assim, Jó, que teve seus 10 filhos mortos, enterrou 10 filhos, perdeu todos os bens, perdeu a saúde. Se Jó fosse um soldado fraco, ele blasfemaria o nome do Senhor. Mas como soldado forte, cheio do Espírito Santo, ele disse, olhou para o céu e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Veja só, no versículo de número 17, diz assim: pela fé Abraão. No versículo 20,
pela fé Isaque. No versículo 21, pela fé Jacó. 22, pela fé José. 23, pela fé Moisés. Veja só, 23. 27 agora. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, não tenho tempo para falar de Baraque, não tenho tempo para falar de Sansão, não tenho tempo para falar de Jefité, nem de Davi, nem de Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessa, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza como Sansão, tiraram força no Senhor, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados, outros recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. E nós? E nós, irmãos? E nós, irmãos? Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque se Deus for comparar a gente com esses homens, se Deus fizer uma comparação entre eles e nós estamos perdidos. Vai lá para Daniel 3. Daniel 3, versículo de número 16. Olha só, Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O rei ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Sabe o que eles estavam falando? Eles estavam falando assim: rei, o Deus que nós servimos pode livrar a gente, mas se Ele não livrar, a gente não vai deixar de adorar a Ele, a gente não vai deixar de cultuar a Ele, a gente não vai abandonar o nosso Senhor por nada. Pode aquecer a fornalha 7, 14, 21, 27, 1000 vezes mais, nós não abandonaremos o nosso Deus. E se Deus for nos comparar a esses homens? Eu me lembro bem que quando nós sofremos o acidente, o
O Ricardo teve a sua bacia quebrada e a perna subiu e quebrou a bacia, a perna dele encolheu. E ao chegar no hospital, ele estava com tanta dor, que naquele momento de grande dor, de grande, intensa dor, muitos questionariam a Deus, muitos falariam: Senhor, por quê? Muitos blasfemariam o nome de Deus. Mas eu lembro que o Ricardo entrou naquele hospital cantando um hino ao Senhor, irmãos. Porque não importa o que passamos, não importa o que aconteça com a gente, não importa quem venha nos visitar, eu falo isso, não importa o que aconteça, nós estaremos adorando ao nome de Jesus. Não importa dor, não importa sentimento, não importa tristeza, não importa a conta bancária, o que importa é que nós estaremos aqui adorando ao nome de Jesus. A Bíblia diz que quando a gente planta na obra do Senhor, a gente colhe. Quando a gente planta confiança nas coisas de Deus, quando a gente planta prioridade às coisas de Deus, quando a gente planta a nossa família na presença de Deus, nós vamos colhendo filhos pregando, filhos tocando, filhos cantando ao Senhor, a família levantando louvores a Deus, Deus respondendo à família. Nós vamos colhendo oração e resposta de Deus, nós vamos colhendo louvor e bênçãos de Deus, nós vamos plantando oferta e recebendo de Deus bênçãos, bênçãos e mais bênçãos. Nós vamos recebendo lutas e recebemos também forças para vencer as lutas. Nós vamos recebendo dificuldades, mas forças para vencer as dificuldades, porque nós não negamos aquele a quem nós estamos servindo. É isso que eu tento passar para os irmãos, para que os irmãos colham os mesmos frutos que nós estamos colhendo. Aleluia. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas se nós não fizermos a nossa parte, nós não priorizarmos as coisas de Deus acima de todas as outras coisas, não tem por que Deus priorizar a sua oração. Não adianta pregar domingo após domingo. Não adianta se esforçar domingo após domingo. Veja só, abre aí sua Bíblia em Hebreus. Olha a dificuldade que o escritor aos Hebreus estava tendo. Hebreus, capítulo de número 4. Capítulo de número 5, perdão. Versículo de número 11. Quanto a isso, meus irmãos, tenho muito mais coisa a dizer. Coisas que são difíceis de explicar. Por quê? Porque muitos estão se tornando lentos para aprender. É domingo após domingo ensinando. A prioridade é as coisas de Deus, mas as pessoas estão se tornando lentas para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres. Sabe o que estão precisando? Precisando que alguém ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Sabe do que estão precisando? Estão precisando de leite e não de alimento sólido. A essa altura, com 8 anos aqui, a maioria está um bom tempo.
não era mais para estar se alimentando de leitinho, como crianças, mas sim de alimentos sólidos, para que a fé seja como a fé desses homens. Já pensou, irmãos, se esses homens são capazes de enfrentar fornalha 7 vezes mais aquecida? Imagine as outras coisas menores. Nem fazia cócegas. Fome. Naufrágio. Paulo, a sua sentença já estava marcada. A cabeça de Paulo foi cortada. Antes disso ele fala assim, olha, combati um bom combate. Aleluia. Aleluia. Combati um bom combate. Guardei a fé. Combati um bom combate. Fiz tudo que o meu Deus mandou. Quando era para pregar, eu preguei. Quando era para cultuar, eu cultuei. Quando era para trabalhar, eu trabalhei. Quando era para fazer as coisas de Deus, eu priorizei as coisas de Deus. Combati um bom combate. Agora eu vou ajoelhar ali, colocar minha cabeça num tronco, e eles vão cortar a minha cabeça. Mas eu estarei para sempre com meu Deus. Aleluia. Que Deus não nos compare a estes homens. Estevão, diante de todo aquele julgamento, em vez de Estevão clamar pela vida dele, ele faz ao contrário. Ele começa a falar das maravilhas de Deus. Ele começa a falar do nascimento de Cristo. Ele começa a falar sobre a vida de Cristo. Ele fala sobre a morte de Cristo. Ah, Estevão, agora você vai ser condenado a apedrejamento, a morte por apedrejamento. Ele vai para o local para ser apedrejado. E ele é colocado no local para ser apedrejado. E quando ele começa a ser apedrejado, em vez de blasfemar ao Deus dele, em vez de blasfemar contra o Deus dele, ele olha para o céu e ele vê os céus abertos. Ele vê Deus assentado no trono e Jesus à sua direita. E ele fala, Senhor, eu posso ver os céus abertos, estão me apedrejando, mas eu já estou chegando aí, Senhor. Aguarde por mim, porque eu já estou chegando aí. Que Deus não nos compare a esses homens. Aleluia. Embora a essa altura, muitos daqui já era para ser mestres, já eram para estar pregando, já era para estar ensinando, já era para estar fazendo discípulos, mas estão precisando que volte lá no começo e ensine a palavra de leite. Sabe aquela palavra bem simples, que parece que não estão entendendo. Passa para o versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas já era para ter, irmãos. Já era para ter. O alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aí no capítulo 6 ele vai reclamar, o escritor, ele vai falar assim, portanto, vamos deixar os ensinamentos elementares de Cristo. Ou seja, vamos parar de ensinar coisas, já passou da época de ensinar leitinho, já passou da época de ensinar coisas simples. A gente tem que prosseguir, avançando para a maturidade. Eu nem vou continuar, pode parar aí. Às vezes a gente pensa assim, talvez se a gente fizesse algumas coisas mais animadas na igreja, talvez as pessoas iam se comprometer mais. Não é isso, irmãos. A palavra de Deus é muito simples. É palavra de Deus. A gente só tem isso para oferecer para os irmãos. Palavra de Deus, ensinamentos sólidos, para que a sua casa esteja estruturada. E a Bíblia diz que a sua casa estruturada nem Sansão abala. Nem Sansão consegue abalar os alicerces da sua casa, se ela estiver estruturada no Senhor.
Mas se ela estiver sem alicerce, meu amigo, não precisa nem de sanção. Qualquer sopro derruba a sua casa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia dessa igreja. Que o Senhor traga a nós o fortalecimento e o ânimo. Sabe, a gente, às vezes, a palavra que o Gabriel leu. Às vezes a gente precisa que alguém nos anime. E os irmãos não estão fazendo um bom trabalho nessa parte. Que o Espírito Santo do Senhor possa nos animar. Para a gente continuar firme. Aleluia. Como é difícil falar isso, irmãos. Como é difícil estar diante da igreja e falar isso. Mas que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê força, nos ajude, irmãos, a trilhar esse caminho e levar cada um dos irmãos para o caminho que Estevão trilhou, para o caminho que Paulo trilhou, para o caminho que Sadraque, Mesaque e Abednego trilharam. É o mesmo caminho, é um só, irmãos, mas todos nós temos que passar por esse caminho. E como eu disse, os últimos momentos da igreja na terra estão se aproximando. Firma a sua casa nessa palavra, porque senão você não vai suportar. Amém, irmãos? Fique de pé em nome de Jesus.